Boa noite. Hoje é sobre o livro de Jó. É uma história bem conhecida, né? Que Jó era um homem piedoso, tudo mais, fugia do mal, né? E ele passa por provações, de acordo com o que diz aqui o livro. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste como que uma muralha e a sua pessoa, e sua casa e a todos os seus bens? Abençoas tudo quanto ele faz e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele possui, juro que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele tem está em seu poder, mas não estendas a sua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí começam as provações, né? Ele perde a família, perde o rebanho, perde o dinheiro, perde tudo que ele tem. Mais adiante, três amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade de Shua e Sofar de Naamã, o visitam e ficam lá com ele durante alguns dias. E o Jó começa suas queixas. Aí aqui começa a poesia do livro de Jó, né? Que começa pelas queixas de Jó. Aí temos aqui as queixas de Jó. Ele amaldiçoou o dia que nasceu, né? E de forma bem poética, mas ainda assim amaldiçoando o dia do seu nascimento e por vias disso completamente triste, completamente abatido, né? Então, há o primeiro discurso de Elifaz, em que eles meio que contestam a Deus. Eles não entendem por que isso está acontecendo com Jó, mas entendem que isso está acontecendo. Até ele faz aqui, fala uma parte muito boa, que é: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia, e na sétima o mal não te atingirá. Então, aí Jó responde para ele. A cada discurso de cada amigo dele, Jó vai respondendo, né? E interessante ver que nenhum amigo consegue refutar Jó, né? Porque a aflição é muito grande. Então, por mais que as pessoas estejam dando um apoio para ele, ou até, como ele faz ali, torna a falar de Deus Todo-Poderoso, mas a queixa dele é muito grande, é muita dor. E isso faz com que ele acabe refutando aquilo que o discurso dos amigos dele. Aí tem o discurso de Bildade e a resposta de Jó. O discurso de Sofar e a resposta de Jó. Eu quero me ater ao final do livro, mais pro fim, segundo o discurso de Elifaz, a resposta de Jó, e Jó vai respondendo. Interessante ver que Jó responde vendo a grandeza de Deus, mas reclamando, né? Porque tá muito, muito abalado, muito, muito triste. E acaba colocando Deus como injusto por estar fazendo aquilo com ele. Correto? E ele vai respondendo, tem o segundo discurso, assim vai. E Jó respondendo aqui. Acho que aqui essa parte aqui eu cheguei a marcar. Enfim, essa parte aqui que nos mostra uma questão muito legal de humildade. A intervenção de Eliú. Como Jó persistisse em considerar-se como um justo, esses três homens cessaram de lhe responder. Então se inflamou a cólera de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão. Sua cólera inflamou-se contra Jó, por este pretender justificar-se perante Deus. Inflamou-se também contra seus três amigos, por não terem achado resposta conveniente, dando assim
culpa a Deus. Como fossem mais velhos do que ele, Eliú tinha se abstido de responder a Jó. Mas quando viu que não tinham mais nada para responder, encolerizou-se. Aí aqui ele começa: sou jovem em anos e vós sois velhos, é por isso que minha timidez me impediu de manifestar-vos o meu saber. Mas ele vai prosseguindo, se justificando ali, entre aspas, pedindo desculpas por ter que tomar a frente da situação, mesmo sendo bem mais jovem. E ele começa, aqui essa parte que eu sublinhei, aqui que ele pega bem. Mas esperei enquanto faláveis, prestei atenção em vossos raciocínios enquanto discutíeis, segui-vos atentamente, mas ninguém refutou Jó, ninguém respondeu aos seus argumentos. Não digais encontramos a sabedoria. É Deus e não um homem quem nos instrui. Ei-los calados, já não dizem mais nada, faltam-lhe as palavras. Isso aqui está em Jó 32, versículo 15. No 33, Eliú continua inapelável, né? Se puderes responder-me, toma posição, fica firme diante de mim. Em face de Deus sou teu igual, como tu mesmo fui formado de barro. Por que o acusas de não dar nenhuma resposta a teus discursos? Pois Deus fala de uma maneira e de outra e não prestas atenção. Por meio dos sonhos e das visões noturnas, quando um sono profundo pesa sobre os humanos, enquanto o homem está adormecido em seu leito, então abre o ouvido do homem e o assusta com suas aparições, a fim de desviá-lo do pecado e preservá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma do fosso e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é instruído o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados. Então Eliú começa a refutar Jó, né? Segundo o discurso de Eliú, ele segue estalando o chicote. Onde existe um homem como Jó para beber da blasfêmia como quem bebe água, para andar de par com os ímpios e caminhar com os perversos, pois ele disse, abre aspas, o homem não ganha nada em ser agradável a Deus. Olha que blasfêmia. Isso é Jó 34, do 7 ao 9. Daí no 11, ele trata o homem conforme seus atos, dá a cada um o que merece. É claro, Deus não é injusto e o Todo-Poderoso não falseia o direito. Eliú continua batendo. Pois bem, que Jó então seja provado até o fim, já que suas respostas são as de um ímpio. Então ele dá-lhe mais uma palavra. Tem mais o terceiro discurso de Eliú, o quarto discurso de Eliú, e aí eu vou partir para o final porque eu não quero que o vídeo se estenda demais. Primeira resposta de Jó, porque depois do Eliú termina de discursar e começa, depois do quarto discurso de Eliú, Deus se pronuncia. Primeiro discurso de Deus. Então Deus se pronuncia mostrando toda a sua grandeza e tudo mais, né? Aqui ele segue um texto bem comprido, mas Deus com toda a sua magnitude, né? Toda a sua magnificência. E aí Jó responde, ouvindo o discurso de Deus, Jó responde, leviano como sou, que posso responder-te? Ponho minha mão na boca, falei uma vez, não repetirei duas vezes, nada acrescentarei. Ele está se retratando pelo que ele acabou de dizer. Então, ele está vendo que ele está errado, ele está fazendo coisa errada. Segundo o discurso de Deus, Deus dá mais um discurso sobre, né? Ele é que é o grande, quem manda é ele, a sua soberania, né? É bem explicado no discurso, eu não vou me estender demais. E aí vem a segunda resposta de Jó. Sei que podes tudo, que nada te é muito difícil. Quem é que obscurece assim a providência com os discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te, tu me responderás. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato. Ele está se retratando aqui. E arrependo-me no pó e na cinza. Então ele se arrepende de tudo que ele está fazendo. Ele está cometendo um erro grande
botando a culpa em Deus sobre as coisas que estão acontecendo com ele. Ele tá com uma dor muito grande, ele coloca a culpa em Deus, porque é Deus que tá amassando ele. E Deus fala pra ele, não, o soberano sou eu, quem manda sou eu. Acabou o assunto. E ele se retrata. Ele é obrigado a se retratar aqui. Tanto é que logo no epílogo vem, Deus começa a falar. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou irritado contra ti e contra teus amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Olha, e Jó estava junto, mas o jeito até que Jó se queixa, ele está se queixando e refutando, enquanto os amigos estão colocando a culpa em Deus. Isso aqui daí já é Jó 42, 7. Aí no 8, Jó intercederá por vós, e em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias, por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Ele faz de Temã, Baldade de Sué e Sofar de Naamã. Ele não colocou o Eliú. Jó, mesmo estando se queixando e falando e blasfemando, ainda assim se retratou, falou bem de Deus, e em muitas partes ali, enquanto ele está se queixando, ele está falando bem de Deus, né? Então ele foi levado, através do discurso dos amigos, a colocar a culpa em Deus. Deus viu isso nele. Mas o que eu achei muito interessante, depois Deus restabelece tudo para ele, né? Mas Eliú que defendeu, mesmo sendo jovem, não é. Deus não. Quando ele fala pros que estavam acusando ali. Então, Eliú passou despercebido. Sendo que foi Eliú que deu o laçaço, que iniciou. Eu achei muito legal e talvez, independente, talvez ele tivesse bem pouca idade e colocaram o discurso dele, porque tem uma questão cultural também de naquela época não se contava muito com as crianças, ou ele devia ser bem jovem, né? Não devia ser considerado um homem, talvez. Então, talvez por isso, talvez até Deus tenha falado alguma coisa para ele, porém eles retiraram porque não eles não davam muita importância assim, principalmente para quem era mais jovem. Mas Jó, ele não se salvou aqui dos problemas por ter sido bom antigamente. Ele foi restabelecido as coisas dele, porque ele se retratou, porque ainda assim, enquanto se queixava, não estava falando mal de Deus, principalmente não no início, né? Ele foi levado a falar, né, de certa forma, pelos amigos que estavam ali agindo com ele. Mas aquela coisa do Jó, esse herói impávido, indissolúvel, cai por terra, porque todas as vezes que eu ouvi falar de Jó dentro da igreja, eu tinha ele como uma figura impávida, alguém, um palanque na frente assim do rancho, sabe aquele palanque que não se move, não sai dali, que é forte. Não é isso que eu vejo quando eu leio o livro dele, né? Quando eu vejo o livro dele, não é isso que eu vejo. Eu vejo que ele realmente foi um homem muito aflito, que obviamente, né, perdeu família, tudo que tinha. Ele ficou muito aflito e se queixou para Deus. Se retratou das blasfêmias que falou, mas mais do que isso, ele precisou ouvir de uma criança, de um jovem, a palavra de Deus. Mesmo sendo um homem de grande idade e tendo mais outros 3 amigos, eram 4 anciãos, sábios, entre aspas, né? E o jovem chegou e acabou a conversa. Tanto é que Deus fala que depois eles têm que fazer oblações para não castigar os 3 amigos de Jó. E ele não cita o Eliú. Não cita o Eliú. Porque o Eliú estava certo, ele não estava falando nada de errado, ele estava sendo verdadeiro. O vídeo já está bem comprido, já vai acabar a memória do celular, mas
acho que é isso, assim, dei uma muito resumida na história de Jó. Acho que eu vou fazer uma parte 2 para dar um... ver se eu consigo tirar um pouco mais de conhecimento disso. Muito obrigado.